Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela esconde o braço machucado com medo de ser tocada. Ele, um bilionário recluso, paralisa ao descobrir a origem daquela cicatriz. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. Nina e Kael. Parte 1. Café derramou na mesa. De mármore Carrara quando a mão de Nina tremeu. Não foi um acidente. Foi o modo como Kael se aproximou por trás, silencioso como sempre. E como o calor do corpo dele roçou suas costas, enquanto estendia o braço para alcançar o açucareiro. Um toque que durou menos de 3 segundos, mas que fez cada fibra da pele dela reagir como se tivesse sido tocada por fogo. Nina se afastou bruscamente, derrubando a xícara, e os cacos de porcelana se espalharam pelo chão da cozinha como pequenos espelhos refletindo a manhã dourada de Angra dos Reis. "Desculpe", murmurou ela, abaixando-se para recolher os pedaços. As mãos tremiam mais agora, e Nina praguejou internamente. 3 semanas trabalhando na mansão, 3 semanas fingindo ser invisível, e bastava um roçar acidental para que perdesse o controle que tanto custara para construir. Kael não se moveu. Ela podia sentir o olhar dele cravado em sua nuca, pesado e indecifável, sempre observando, sempre analisando, como se tentasse decifrar um código que ela mesma havia criado para se proteger. "Deixe", disse ele, a voz rouca e baixa. "Eu chamo alguém para limpar." "Não precisa." Nina continuou recolhendo os cacos, cortando o dedo indicador em um dos pedaços mais afiados. Uma gota de sangue manchou o mármore claro e ela murmurou uma palavra que sua avó teria desaprovado. Foi quando Kael se ajoelhou ao lado dela. O movimento foi tão inesperado que Nina parou de respirar. Ele estava próximo demais. Próximo o suficiente para que ela sentisse o perfume masculino, discreto e caro. Próximo o suficiente para ver as linhas finas ao redor dos olhos escuros. Próximo o suficiente para perceber que ele não estava olhando, para o corte em seu dedo, mas para o modo como ela se encolhia sempre que alguém chegava perto. "Você está sangrando", disse ele, estendendo a mão. Nina recuou instintivamente, escondendo a mão ferida contra o peito. O gesto foi automático, involuntário, como um animal ferido protegendo a ferida. E foi nesse momento que algo mudou no olhar de Kael. Como se uma ficha tivesse caído, como se uma peça de um quebra-cabeças finalmente encontrasse seu lugar. "Eu estou bem", balbuciou Nina, levantando-se rápido demais e quase perdendo o equilíbrio. Kael se ergueu devagar sem tirar os olhos dela. Tinha 42 anos e a postura de quem comandou impérios, mas naquele momento parecia estar tentando não assustar um pássaro ferido. "Nina", ele disse, e o nome dela na voz dele soou diferente. Não como o chamado impessoal que usava com os outros funcionários. Havia algo mais suave ali, algo que fez o coração dela acelerar de um jeito perigoso. "Preciso terminar de servir o café da manhã", disse ela, a voz mais firme do que se sentia. "O senhor sempre toma às 8 e já são." "Sou só eu aqui", interrompeu Kael, "e você está machucada." Nina olhou para o dedo cortado, a gota de sangue já seca, e quase riu. Se ele soubesse das outras marcas escondidas sob o uniforme simples, das cicatrizes que traçavam mapas de dor em sua pele, acharia ridículo se preocupar com um cortezinho insignificante. "É só um arranhão", disse ela, dirigindo-se à pia para lavar a mão. Mas Kael não se afastou. Continuou ali, parado, observando cada movimento dela, com aquela intensidade que fazia Nina se sentir nua, mesmo completamente vestida. A mansão Pedra da Gávea era um monstro de vidro e concreto suspenso sobre as águas verde esmeralda da Baía, de Angra. 5 andares conectados por escadas em caracol e elevadores silenciosos, jardins suspensos que pareciam flutuar no ar, piscina infinita
que se confundia com o horizonte. Era o tipo de lugar que aparecia em revistas de arquitetura e sonhos impossíveis. O tipo de lugar onde Nina jamais deveria estar, mas estava. E tinha um motivo. Kael Navarro da Vila. O nome que ela havia rabiscado 1000 vezes em cadernos rasgados, o rosto que havia memorizado através de fotos de jornais antigos, o homem que, sem saber, havia financiado o inferno que destruiu sua infância e a de dezenas de outras meninas. Nina fechou a torneira e secou as mãos com mais força do que necessário. 3 semanas disfarçada. 3 semanas fingindo ser apenas mais uma empregada desesperada por trabalho. 3 semanas tentando encontrar uma brecha, uma evidência, qualquer coisa que pudesse conectar Kael ao que aconteceu na Fundação Esperança. 3 semanas de noites mal dormidas e pesadelos que a acordavam banhada em suor frio. E em 3 semanas, a única coisa que descobrira era que Kael Navarro Dávila não era o monstro que imaginava. Era pior. Era humano. Há quanto tempo você trabalha com limpeza? A pergunta dele a pegou desprevenida. Nina se virou, forçando uma expressão neutra. Alguns anos. Onde? Casas em Copacabana, Botafogo. Alguns apartamentos em Ipanema. As mentiras saíam fáceis agora. Ela havia ensaiado a história tantas vezes que quase acreditava nela. Kael assentiu, mas havia algo em seus olhos que sugeria desconfiança ou curiosidade. Nina não sabia dizer qual era pior. E sua família? Não tenho. Essa não era mentira. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como o ar úmido da manhã carioca. Pela janela panorâmica da cozinha, Nina podia ver os iates ancorados na marina particular. Pequenos pontos brancos, flutuando em águas cristalinas. Um mundo diferente. Um mundo onde pessoas como ela não existiam, a não ser para servir café e recolher cacos de porcelana quebrada. Por que aqui? Perguntou Kael de repente. Como assim? Por que aceitou trabalhar aqui? Angra fica longe de tudo. A maioria das pessoas prefere ficar na cidade. Nina sentiu o coração acelerar. Era uma pergunta perigosa, mas ela estava preparada. Preciso do dinheiro, disse encolhendo os ombros. E gosto do silêncio. Não era mentira. Ela precisava mesmo do dinheiro. Os poucos trocados que guardava mal davam para o aluguel do quarto minúsculo em Realengo, onde morava. E o silêncio? Bem, o silêncio era necessário para que pudesse pensar, planejar, lembrar sem enlouquecer. Kael a estudou por mais um momento, e Nina teve a sensação desconfortável de que ele conseguia ver através dela, como se as mentiras fossem transparentes. Vou preparar um novo café, disse ela, tentando quebrar o momento. Não precisa, é meu trabalho. A frase saiu mais seca do que pretendia, e Nina se arrependeu imediatamente. Kael franziu ligeiramente a testa, e ela percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Empregadas domésticas não falavam desse jeito com bilionários. Empregadas domésticas não o confrontavam. Mas Kael não disse nada. Apenas assentiu e saiu da cozinha, deixando Nina sozinha com os cacos da xícara e o perfume dele ainda no ar. Nina esperou até ouvir os passos dele se afastando completamente antes de permitir que os ombros relaxassem. Merda. Ela estava perdendo o controle. 3 semanas fingindo ser submissa e invisível, e bastava um roçar acidental para que toda a fachada começasse a rachar. Ela recolheu os últimos cacos e preparou um novo café, as mãos finalmente firmes. Não podia se dar ao luxo de ser descuidada, não quando estava tão perto. Na noite anterior, havia finalmente conseguido acesso ao escritório de Kael. Foi fácil. Ele sempre saía para correr na praia às 6 da manhã e o sistema de segurança era bom, mas não impenetrável para alguém que havia aprendido a se esconder nas sombras desde os 12 anos. Mas o que encontrou lá a deixou mais confusa do que esclarecida. Centenas de documentos, contratos, relatórios financeiros, mas nenhum relacionado à Fundação Esperança. Nenhuma menção às doações que financiaram o horror que ela e outras meninas viveram. Era como se aquela parte da vida de Kael tivesse sido completamente apagada, ou escondida em outro lugar. Nina serviu o café na bandeja de prata,
junto com torradas e frutas frescas, e subiu para o escritório onde Kael costumava trabalhar. A mansão era um labirinto de corredores e escadas, mas ela já havia memorizado cada centímetro. Tinha que memorizar. Sua vida dependia disso. Kael estava sentado atrás da mesa de mogno, digitando em um laptop prateado. Usava uma camisa social branca sem gravata, as mangas dobradas até os cotovelos. Nina tentou não reparar nos braços fortes, no modo como os músculos se moviam sob o tecido fino, no formato das mãos, que agora paravam de digitar para olhar. Para ela. Deixe na mesa, disse ele sem levantar os olhos da tela. Nina colocou a bandeja no local indicado, tentando ser rápida, mas algo na tela do laptop chamou sua atenção. Números, muitos números, e um nome que fez seu sangue gelar. Gustavo. Dávila. Nina forçou-se a continuar arrumando a bandeja, fingindo não ter visto nada, mas suas mãos tremiam de novo, e a colher da açucareiro tilintou contra a porcelana. Você está bem? A voz de Kael soou preocupada. Sim, senhor. Nina terminou de arrumar tudo e se dirigiu à porta. Nina. Ela parou, sem se virar. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só falar. Nina fechou os olhos por um segundo. Havia algo na voz dele que fazia seu peito apertar de um jeito que não devia, como se ele realmente se importasse, como se ela fosse mais do que apenas uma empregada. Obrigadas, murmurou, e saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. O resto da manhã passou em uma névoa de tarefas mecânicas. Nina limpou, organizou, fez compras no mercado local de Angra, sempre com a mente focada no nome que vira na tela. Gustavo Dávila. Ela havia pesquisado sobre ele, é claro. Irmão adotivo de Kael, sócio silencioso em vários negócios, homem discreto que raramente aparecia em público. E que nunca fora mencionado em nenhum dos documentos oficiais da Fundação Esperança. À tarde, enquanto lavava as roupas na lavanderia da mansão, Nina ouviu vozes vindos do escritório. Kael estava falando com alguém, provavelmente por telefone, já que não havia outros carros na propriedade. Nina subiu silenciosamente as escadas, parando no corredor próximo ao escritório. A porta estava entreaberta, e ela conseguia ouvir fragmentos da conversa. Não quero mais participar disso, Gustavo. Você sabe que não é tão simples. Já fiz o suficiente. Mais do que suficiente. As consequências serão suas, Kael. Suas e de mais ninguém. Nina se aproximou mais, o coração batendo forte no peito. Era uma conversa tensa, carregada de subentendidos que ela não conseguia decifrar completamente. Escute bem, disse Kael, a voz mais dura do que Nina jamais ouvira. Eu me afastei da vida pública por um motivo. Não vou voltar atrás. Não, por você, não por ninguém. Houve uma pausa, e quando Kael voltou a falar, sua voz estava mais baixa, mais perigosa. E se você tentar me forçar, vai descobrir que ainda tenho alguns cartões na manga que você não conhece. A ligação foi encerrada com um baque, e Nina ouviu os passos de Kael se aproximando da porta. Ela correu para a lavanderia, chegando lá com o coração disparado e as mãos suando. Minutos depois, Kael apareceu na porta da lavanderia. Estava com o rosto fechado, o maxilar tenso, os olhos escuros mais sombrios do que o usual. Nina, disse ele, e havia algo diferente na voz. Algo urgente. Sim, senhor. Preciso que você faça uma coisa para mim. Nina sentiu um frio na barriga. O que é? Kael a estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Hoje à noite, às 11 horas, vou sair da casa. Vou deixar o portão principal aberto e o sistema de segurança desligado. Se alguém vier aqui, se alguém vier procurar por alguma coisa, você não viu nada, não ouviu nada, não estava aqui. Nina o encarou, confusa. Eu não entendo. Não precisa entender, só precisa me prometer que vai fazer o que estou pedindo. Por quê? Kael se aproximou dela, e Nina lutou contra o impulso de recuar. Ele parou a poucos centímetros, próximo o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas cicatrizes em seu rosto, próximo o suficiente para sentir o calor irradiando de sua pele,
Porque eu não quero que você se machuque, disse ele baixinho. As palavras atingiram Nina como um soco no estômago. Havia uma sinceridade ali que a assustava mais do que qualquer ameaça. Eu não sei do que você está falando. Cale ergueu a mão devagar, como se fosse tocá-la, mas parou no ar entre eles. Nina podia sentir o calor da palma dele próxima. Ao seu rosto podia ver as linhas da mão que quase a acariciava. Você não é quem diz que é, disse ele, a voz ainda mais baixa. Eu sei disso desde o primeiro dia. O sangue de Nina gelou. Não me importo, interrompeu Cale. Não me importo quem você é ou por que está aqui. Só não quero que você se machuque. Nina o encarou, perdida. Isso não fazia parte do plano. Cale não deveria se importar com ela. Não deveria olhá-la desse jeito como se ela fosse preciosa. Como se ela importasse. Por quê? Sussurrou ela. Cale baixou a mão, mas não se afastou. Não sei, admitiu. Mas quando você chegou aqui, foi como se a casa começasse a respirar de novo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um peso que Nina não sabia como carregar. Ela havia planejado tudo meticulosamente, se aproximar, conquistar confiança, encontrar evidências, destruir. Mas não havia planejado para isso, para a vulnerabilidade nos olhos dele. Para a própria vulnerabilidade que estava sentindo. Eu preciso ir, disse ela, afastando-se finalmente. Nina. Ela parou na porta sem se virar. A promessa, disse Cale. Eu preciso da sua promessa. Nina fechou os olhos. Eu prometo. E saiu correndo, deixando Cale sozinho na lavanderia com o perfume dela e o eco de uma promessa que ambos sabiam que poderia mudar tudo. Naquela noite, Nina não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita do quarto de empregada, escutando os sons da mansão. Às 11 em ponto, ouviu o carro de Cale saindo pela estrada de paralelepípedos que levava à propriedade. 15 minutos depois, outro carro chegou. Nina se levantou silenciosamente e foi até a janela. Era uma BMW preta, com vidros escuros. Um homem saiu do banco do motorista. Alto, de meia-idade, cabelos grisalhos bem cortados. Mesmo na escuridão, Nina conseguiu reconhecê-lo das fotos que havia estudado. Gustavo Dávila. O homem entrou na mansão usando uma chave própria, confirmando que conhecia bem o lugar. Nina esperou alguns minutos antes de sair do quarto e segui-lo silenciosamente pelos corredores. Gustavo foi direto para o escritório de Cale. Nina se escondeu no corredor, observando através da fresta da porta. Ele abriu o cofre, Nina nem sabia que havia um cofre ali, e retirou várias pastas de documentos. Passou cerca de meia hora fotografando papéis com um celular, as mãos rápidas e eficientes de quem já havia feito aquilo antes. Foi quando Nina viu a pasta que mudou tudo. Fundação Esperança. Relatórios Confidenciais, 2018-2020. O ar saiu dos pulmões dela como se tivesse levado um soco. Ali estava, a prova que ela procurava, mas estava nas mãos do homem errado. Gustavo não era apenas cúmplice. Ele estava chantageando Cale com as próprias evidências dos crimes. Nina recuou lentamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Gustavo poderia ouvi-lo. Ela precisava sair dali. Precisava pensar. Precisava entender o que aquilo significava. Mas quando se virou para voltar ao quarto, esbarrou em uma mesinha do corredor. Um vaso de cristal balançou perigosamente e Nina conseguiu segurá-lo no último segundo. O barulho foi mínimo, mas suficiente. Quem está aí? A voz de Gustavo cortou o silêncio como uma lâmina. Nina correu. Desceu as escadas de 2 em 2 degraus, atravessou o hall principal e se jogou no quarto, trancando a porta e encostando as costas nela. O coração batia tão forte que doía. Ouviu passos no corredor acima, procurando. Depois nada. Gustavo terminou o que estava fazendo e foi embora meia hora depois. Nina esperou até ouvir o som do carro se afastando completamente antes de se permitir respirar de novo. Quando Cale voltou, às 2 da manhã, Nina ainda estava acordada.
Ouviu o carro dele entrando na garagem, os passos subindo as escadas, a porta do quarto dele se fechando. E então, silêncio. Nina olhou para o teto, as lágrimas finalmente escorrendo. Ela havia passado 3 anos planejando sua vingança contra Kael Navarro da Vila. 3 anos odiando um homem que descobrira agora talvez fosse tão vítima quanto ela. O verdadeiro monstro era Gustavo, e ele tinha Kael exatamente onde queria. Mas agora havia outro problema. Um problema muito maior do que vingança ou justiça. Nina estava se apaixonando pelo homem que veio destruir. Nina e Kael, parte 2. Primeiro temporal do verão chegou 3 dias depois, trazendo ventos que fustigavam as janelas de vidro da mansão como dedos impacientes batendo na porta. Nina estava na biblioteca quando as luzes começaram a falhar. Primeiro, um piscar incerto, depois, escuridão completa, que engoliu a casa inteira como uma boca faminta. Ela deveria ter voltado para seu quarto. Deveria ter esperado que Kael resolvesse o problema sozinho, como sempre fazia. Mas havia algo na escuridão absoluta que a fazia lembrar de lugares que preferia esquecer, de noites em que a única companhia eram sombras e o som da própria respiração. Assustada, por isso procurou as velas. Os dedos tremiam quando acendeu o primeiro fósforo, a chama breve iluminando as estantes altas repletas de livros que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em anos. O segundo fósforo se apagou antes que conseguisse alcançar o pavio da vela. O terceiro também. Merda, sussurrou, e a palavra ecoou no silêncio pesado da biblioteca. Foi quando sentiu a presença dele. Kael estava parado na entrada, segurando uma lanterna que criava um círculo dourado ao redor de seus pés. Nina não ouvira seus passos. Ele se movia silenciosamente pela casa, como um fantasma elegante que conhecia cada tábua do piso, cada degrau que poderia ranger. O gerador vai demorar alguns minutos para funcionar, disse ele, a voz baixa ecoando. No espaço escuro. As tempestades sempre causam problemas na rede elétrica. Nina assentiu sem confiar na própria voz. Estava sentada no chão da biblioteca, cercada por fósforos queimados e velas teimosas que se recusavam a acender. Kael se aproximou devagar, como se ela fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer movimento brusco. A luz da lanterna dançava em seu rosto, criando sombras que realçavam a linha forte do maxilar, a curva sensual dos lábios. Você está tremendo, observou ele, parando a alguns metros de distância. Está frio. Mentira. O ar estava úmido e morno, carregado, da tempestade que se aproximava. Kael colocou a lanterna no chão e se ajoelhou ao lado dela. Pegou um dos fósforos da caixa que Nina segurava e o acendeu com um movimento fluido, protegendo a chama com a palma da mão enquanto a aproximava da vela. A luz se espalhou suavemente entre eles, criando uma bolha íntima de calor dourado no meio da escuridão. Nina podia ver cada detalhe do rosto dele agora, as linhas finas ao redor dos olhos, a pequena cicatriz no queixo, a intensidade do olhar que parecia capaz de ler todos os segredos que ela guardava. Melhor? Perguntou ele. Nina assentiu, mas estava mentindo de novo. Não estava melhor, estava pior. Porque agora podia ver a preocupação genuína nos olhos dele. Podia sentir o calor irradiando do corpo masculino. Podia perceber o jeito como ele tomava cuidado para não assustá-la. E isso era perigoso. Mais perigoso do que qualquer escuridão. Por que você está na biblioteca? Perguntou Kael, acendendo mais velas até que o ambiente ficou banhado em luz dourada e tremeluzente. Eu estava organizando, disse Nina, gesticulando vagamente em direção às estantes. Às 11 da noite, ela o encarou tentando encontrar uma mentira convincente, mas havia algo no modo como ele a olhava que tornava difícil mentir, como se ele já soubesse que ela estava escondendo algo, mas não se importasse. Não consigo dormir quando tem tempestade, admitiu finalmente. Era uma meia-verdade. Nina realmente não conseguia dormir quando chovia, mas não pelos motivos que Kael poderia imaginar. Por quê?
A pergunta saiu tão natural que Nina quase respondeu antes de se dar conta do que estava fazendo. Quase contou sobre as noites na fundação, quando a chuva no telhado de zinco soava como tiros, e os outros ruídos, gritos abafados, passos pesados, portas batendo, se misturavam com o barulho da tempestade até que não dava para distinguir o que era real e o que era pesadelo. Só não consigo, disse ela abraçando os joelhos. Kael a estudou em silêncio por um longo momento. Havia algo no olhar dele que fazia Nina se sentir simultaneamente exposta e protegida, como se ele pudesse ver através dela, mas não fosse usar o que via para machucá-la. Quando eu era criança, disse ele de repente, minha mãe morreu em uma noite de tempestade. Nina ergueu os olhos surpresa. Kael nunca falava sobre sua família, sobre seu passado. Era um homem que vivia no presente, como se tivesse nascido adulto e sem história. Acidente de carro na Barra da Tijuca, continuou ele, a voz neutra, mas com um peso subjacente que revelava dor antiga. O carro derrapou na chuva e bateu em um poste. Eu tinha 9 anos. Sinto muito, murmurou Nina, e surpreendeu-se ao perceber que realmente sentia. Por anos eu ficava acordado toda vez que chovia, esperando que algo terrível acontecesse de novo, como se a tempestade fosse um presságio. E agora? Kael deu um sorriso triste. Agora eu só fico acordado porque me acostumei. Alguns hábitos nunca desaparecem completamente. Um raio iluminou as janelas da biblioteca, seguido poucos segundos depois por um trovão que fez os vidros tremeram. Nina se encolheu involuntariamente e Kael notou. Você quer me contar qual é a sua tempestade? Perguntou ele baixinho. Nina fechou os olhos. Por um momento louco quis contar tudo. Queria falar sobre a Fundação Esperança, sobre as marcas em sua pele, sobre as noites em que acordava gritando. Queria dizer que seu nome verdadeiro não era Nina Villar, que ela estava ali para destruí-lo, que havia passado 3 anos planejando sua vingança. Queria dizer que estava se apaixonando por ele e que isso estava destruindo todos os seus planos. Eu não posso, sussurrou. Por que não? Porque se eu contar, você vai me odiar. As palavras saíram antes que pudesse impedi-las, carregadas, de uma honestidade brutal, que fez o ar entre eles ficar ainda mais carregado. Kael a encarou e Nina viu algo mudar em sua expressão. Nina, disse ele, e havia uma urgência em sua voz que ela nunca ouvira antes. Eu não sei quem você é realmente, de onde veio ou o que está escondendo de mim. Mas uma coisa eu sei com certeza. Ele se aproximou mais, tanto que Nina podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros, podia sentir o perfume masculino misturado com o cheiro de chuva que entrava pelas frestas das janelas. Eu jamais poderia odiá-la. As palavras atingiram Nina como um raio, deixando-a atordoada. Havia uma sinceridade ali que doía, uma ternura que ela não sabia como receber. Você não me conhece, disse ela, a voz rouca. Então me deixe conhecer. Kael ergueu a mão devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Quando Nina não se moveu, ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, um toque tão suave que quase não parecia real. Você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir que não estou morto por dentro, disse ele, a voz pouco mais que um sussurro. Você chegou aqui e mudou tudo. Nina fechou os olhos, encostando o rosto na palma dele. Era loucura, era perigoso. Era tudo que ela não podia permitir que acontecesse. Mas quando abriu os olhos e viu o modo como Kael a olhava, como se ela fosse preciosa, como se fosse a coisa mais importante do mundo, toda sua resistência se desfez. Kael, murmurou ela. Diga meu nome de novo. Kael. Ele se inclinou para mais perto e Nina podia sentir a respiração dele roçando seus lábios. O espaço entre eles estava carregado de uma tensão que fazia o ar vibrar como um momento antes de um raio. Eu quero te beijar, disse ele, a voz rouca de desejo, mas só se você quiser. Nina sabia que deveria recuar. Sabia que um beijo mudaria. Tudo tornaria impossível voltar atrás. Transformaria sua missão de vingança em algo muito mais complicado. Mas quando olhou nos olhos dele
e viu vulnerabilidade ali, quando percebeu que ele estava tão perdido quanto ela. Todas as razões sensatas desapareceram. Sim, sussurrou. O beijo começou suave, hesitante, como se Cale estivesse com medo de assustá-la. Mas quando Nina correspondeu, quando suas mãos encontraram o peito dele e sentiram os músculos firmes sob o tecido da camisa, algo mudou. O beijo se aprofundou, tornando-se gado, desesperado. 3 semanas de tensão contida, de olhares, furtivos e toques acidentais, explodiram de uma vez. Nina se ouviu gemendo baixinho quando Cale a puxou para mais perto, quando sentiu as mãos dele em seus cabelos, quando percebeu que estava sendo beijada, como se fosse o ar que ele precisava para respirar. Foi quando o gerador voltou a funcionar. As luzes se acenderam bruscamente, invadindo a bolha íntima que haviam criado e trazendo a realidade de volta com uma crueldade quase física. Nina e Cale se separaram abruptamente, ofegantes, olhando um para o outro como se fossem estranhos. Eu preciso ir, disse Nina, levantando-se rapidamente. Nina, espere. Mas ela já estava correndo, fugindo da biblioteca e da expressão, magoada no rosto dele, fugindo do gosto dele em seus lábios e da sensação de suas mãos em sua pele, fugindo do que havia acabado de descobrir sobre si mesma. Nos dias que se seguiram, Nina tentou voltar à rotina normal. Limpava, cozinhava, organizava, fingia que nada havia mudado. Mas tudo havia mudado. O ar na mansão estava carregado de uma tensão diferente agora. Cada encontro casual entre ela e Cale era um campo minado de olhares não ditos e palavras engolidas. Ele não tentou repetir o que aconteceu na biblioteca. Pelo contrário, parecia estar tomando cuidado para manter distância, para não assustá-la mais do que já havia assustado. Mas Nina podia sentir o olhar dele em suas costas, quando pensava que ela não estava olhando. Podia perceber o modo como ele hesitava antes de entrar em uma sala onde ela estava. E isso a estava deixando louca. Na quinta-feira, uma semana após o beijo, Nina estava arrumando o quarto de Cale quando encontrou algo que mudou tudo. Ele havia saído para uma reunião em Angra, algo raro, já que evitava compromissos sempre que possível. Nina estava trocando os lençóis quando viu a gaveta, da mesa de cabeceira entreaberta. Normalmente ela jamais se intrometeria, mas algo dourado brilhando lá dentro chamou sua atenção. Era uma corrente, delicada, feminina, com um pingente em formato de coração. Nina a pegou com mãos trêmulas, e o mundo pareceu parar ao redor dela. Conhecia aquela corrente. Havia usado no pescoço por 2 anos, antes de tudo começar. Era sua. Corrente que ganhara da avó antes de morrer. A única coisa de valor que possuía quando chegou à Fundação Esperança aos 12 anos. A corrente que havia sido tirada dela na primeira noite, junto com a roupa e a dignidade e a inocência. Como que ela tinha? Nina se sentou pesadamente na cama, a corrente queimando em suas mãos como metal em brasa. Só havia uma explicação possível. Cale não era apenas cúmplice no que aconteceu na fundação. Ele sabia. Sabia quem ela era. Sabia de onde vinha. Sabia por que estava ali. Tudo havia sido uma encenação. O interesse, a preocupação, o beijo na biblioteca. Tudo. A dor que atingiu seu peito foi tão intensa que Nina mal conseguiu respirar. Ela havia se permitido acreditar, pela primeira vez em anos, que alguém poderia vê-la como mais do que uma vítima, como mais do que um objeto quebrado. Havia se permitido sentir algo além de raiva e sede de vingança. E tinha sido enganada. De novo. Nina guardou a corrente no bolso e terminou de arrumar o quarto com movimentos mecânicos. Quando Cale voltou, ela estava na cozinha preparando o jantar, o rosto uma máscara perfeita de indiferença. "Boa tarde", disse ele, parando na entrada da cozinha. "Boa tarde, senhor." A formalidade era uma punhalada e Nina viu Cale piscar, como se tivesse levado um tapa. "Nina, você está bem?" "Estou ótima." Ela não olhou para ele, concentrando-se em cortar legumes com mais força do que necessário. "Você parece... Pareço o quê?" Nina finalmente ergueu os olhos e Cale recuou diante da frieza que encontrou ali. "Parecem distante."
Nina deu um sorriso que não chegou aos olhos. Sou sua empregada, Sr. Dávila. Distância é apropriada. O uso formal do sobrenome foi outro golpe, e Nina sentiu uma satisfação amarga ao ver a dor passar pelo rosto dele. Depois do que aconteceu na biblioteca, foi um erro, cortou Nina voltando a cortar os legumes. Um erro que não se repetirá. Caio ficou parado ali por um longo momento, e Nina podia sentir o peso do olhar dele. Finalmente, ouviu seus passos se afastando. Naquela noite, Nina tomou sua decisão. Havia passado semanas tentando encontrar evidências contra Kael, mas agora sabia a verdade. Ele não era inocente. Era pior do que imaginara. Era um manipulador que brincava com ela como um gato brinca com um rato ferido. Era hora de acabar com isso. Nina esperou até ter certeza de que Kel estava dormindo antes de sair do quarto. Havia memorizado a combinação do cofre do escritório na noite em que Gustavo esteve lá e agora usaria esse conhecimento. O cofre se abriu silenciosamente, revelando pilhas de documentos, pastas organizadas e algumas joias. Nina vasculhou. Tudo metodicamente, procurando qualquer coisa que pudesse conectar Kael definitivamente à fundação. Foi no fundo do cofre que encontrou uma caixa de madeira pequena e simples. Dentro dela, fotografias. Dezenas de fotografias de meninas, algumas que Nina reconheceu da fundação, outras que não conhecia. Todas jovens, todas com o mesmo olhar assustado que ela própria teve um dia. E no fundo da caixa, um documento que fez seu sangue gelar. Transferência de tutela, Nina Santos Silva. Seu nome verdadeiro. E a assinatura de Kael autorizando sua transferência para uma família adotiva no exterior. Nina sentou-se pesadamente na cadeira do escritório, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Ali estava a prova definitiva. Kael não havia apenas financiado a fundação, ele havia participado ativamente do tráfico de meninas. Ele havia vendido ela. A dor no peito era tão intensa que Nina pensou que fosse vomitar. Todas as dúvidas que havia começado a ter, todos os sentimentos confusos que havia desenvolvido por ele, tudo desapareceu em uma onda de raiva pura. Kael Navarro Dávila havia comprado e vendido crianças como gado, e ela havia se apaixonado por ele. Nina fotografou todos os documentos com o celular, guardou tudo de volta no cofre e voltou para o quarto. Mas não dormiu. Ficou sentada na cama até o amanhecer, planejando. Na manhã seguinte, Kael estava diferente. Havia algo inquieto em seus movimentos, algo urgente no modo como olhava para ela. Nina fingiu normalidade, serviu o café da manhã e esperou. Nina, disse ele finalmente quando ela estava retirando os pratos da mesa. Preciso conversar com você. Sim, senhor. Não aqui, lá fora, na varanda. Nina o seguiu até a varanda, que dava para o mar, o coração batendo forte no peito. Seria agora? Ele finalmente revelaria quem realmente era? Eu sei que você tem andado estranha, começou Kael apoiando-se na balaustrada de mármore. E eu sei por quê. Nina esperou, imóvel. Você encontrou a corrente, disse ele, virando-se para encará-la. No meu quarto. Nina não respondeu, mas a expressão em seu rosto foi resposta suficiente. Eu posso explicar, disse Kael, a voz urgente. Não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando? A voz de Nina saiu gelada como gelo. Que eu sabia quem você era desde o início, que eu a trouxe aqui de propósito. Kael passou a mão pelos cabelos, frustrado. Mas não, é verdade. Eu só descobri quem você realmente era há 3 dias. Mentiroso. A palavra saiu como um tapa, e Kael recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Nina. Meu nome não é Nina, disse ela, a voz subindo. Meu nome é Ana, Ana Santos Silva. E você sabe disso muito bem. Kael palideceu. Ana, repetiu como se estivesse testando o nome na língua. Meu Deus! Você lembra agora? Nina. Ana. Riu, mas era um som sem humor. Lembra da menina de 12 anos que você vendeu para uma família na Europa?
Aquela que nunca chegou ao destino porque foi... Para, disse Kael, a voz rouca. Por favor. Porque foi estuprada, torturada, marcada, a ferro como gado antes de conseguir escapar. Ana continuou implacável. Aquela que passou anos vivendo na rua antes de descobrir quem havia assinado os papéis que autorizaram sua venda? Kael estava branco como papel agora, se apoiando na balaustrada como se fosse desmaiar. Eu não sabia, sussurrou. Ana, eu... Juro por tudo que é sagrado, eu não sabia. Mentiroso, Ana gritou, e anos de raiva contida explodiram de uma vez. Você sabia. Todos sabiam. Era um negócio, uma transação comercial, e vocês... Eu não sabia, Kael gritou de volta, e havia desespero em sua voz. Gustavo me disse que era adoção. Ele disse que estávamos ajudando crianças órfãs a encontrar famílias. Eu assinei os papéis porque confiei nele. Ana parou de gritar, mais chocada com a intensidade da reação dele do que com as próprias palavras. Gustavo me trouxe dezenas de casos ao longo dos anos, continuou Kael, a voz quebrando. Crianças que precisavam de lares. Eu financiava as adoções através da fundação, mas nunca... Eu jamais vi as crianças. Nunca soube seus nomes. Era só papelada. Mentira, disse Ana, mas com menos convicção. Quando descobri a verdade, há 3 anos, confrontei Gustavo. Foi quando saí da vida pública, quando me afastei de tudo. Eu não conseguia viver sabendo que havia financiado. Kael se virou para o mar, os ombros tremendo. Mas era tarde demais. O mal já estava feito. Ana o encarou confusa. Havia algo na voz dele, na maneira como seu corpo inteiro parecia estar se desfazendo, que não parecia encenação. A corrente, disse ela. Como você a conseguiu? Kael fechou os olhos. Gustavo me trouxe. Disse que pertencia a uma das meninas que havia morrido durante o processo. Disse que eu deveria guardar como lembrança do que minha ingenuidade havia custado. E você guardou? Eu guardei porque me odeio todos os dias por ter sido tão cego, tão estúpido. Kael se virou para ela, os olhos brilhando com lágrimas, não derramadas. E agora descubro que a menina dona daquela corrente estava viva. Estava aqui na minha casa e eu... Ele não terminou a frase, mas Ana entendeu. E eu me apaixonei por ela. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como o ar antes de uma tempestade. Ana tentou processar tudo o que havia ouvido, separar verdade de mentira, realidade de esperança desesperada. Prove, disse ela finalmente. Como? Se Gustavo é o verdadeiro responsável, prove. Me mostre evidências. Kael a encarou por um longo momento, e Ana viu o momento exato em que ele tomou uma decisão. Esta noite, disse ele, Gustavo vem aqui para nossa reunião mensal. Você pode se esconder e ouvir tudo. Por que faria isso? Por que me ajudaria a descobrir a verdade se isso pode te destruir também? Kael se aproximou dela devagar, como havia feito na biblioteca. Mas desta vez não havia hesitação em seus movimentos. Porque eu te amo, disse ele, simples assim, e porque você merece justiça. As palavras atingiram Ana como raios, deixando-a sem fôlego. Ela não estava preparada para aquilo. Não, depois de ter passado a noite inteira odiando-o. Kay, eu te amo, repetiu ele mais próximo agora. Não importa quem você é, de onde veio ou o que veio fazer aqui. Eu te amo e vou ajudá-la a conseguir o que precisa. Ana olhou nos olhos dele e viu verdade ali. Verdade e amor, e uma dor que espelhava a sua própria. E por um momento terrível e maravilhoso, permitiu-se acreditar. Nina e Kael, parte 3. Às 8 da noite, Ana estava escondida no armário da sala de estar adjacente ao escritório de Kael. O espaço era apertado, abafado, com cheiro de madeira encerada e produtos de limpeza. Mas ela conseguia ouvir perfeitamente tudo o que acontecia no cômodo ao lado, através da parede fina que separava os dois ambientes. Kael havia deixado a porta, entreaberta propositalmente, e Ana podia ver parcialmente sua silhueta através da fresta. Ele estava sentado atrás da mesa de mogno,
as mãos cruzadas, o rosto uma máscara de calma controlada. Mas Ana conhecia o suficiente sobre ele agora para perceber os sinais de tensão, o maxilar ligeiramente contraído, a rigidez dos ombros, o modo como seus dedos tamborilavam silenciosamente na madeira. O som do carro de Gustavo chegando ecoou através das janelas abertas, seguido pelo barulho familiar da chave na fechadura principal. Ana prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que tinha medo de que Gustavo pudesse ouvi-lo. Passos firmes na escada, passos que conhecia bem. Ela os havia escutado naquela noite terrível em que descobriu a verdade sobre quem realmente estava por trás da fundação. Kael. A voz de Gustavo ecoou no escritório, carregada da autoridade de quem sempre conseguira o que queria. Você parece tenso. Estou bem. A resposta de Kael foi seca, formal. Ana ouviu o som de uma cadeira sendo arrastada, Gustavo se acomodando, como se fosse dono do lugar. Aos 53 anos, Gustavo Dávila era um homem que comandava respeito através do medo, alguém que havia transformado a manipulação em arte. Sua nova empregada é interessante, disse Gustavo casualmente, e Ana sentiu o sangue gelar. Bonita, discreta, exatamente do tipo que costumava chamar sua atenção. Do que você está falando? A voz de Kael estava controlada, mas Ana podia detectar a tensão subjacente. Nina Vilar, embora eu duvide que esse seja seu nome verdadeiro. Gustavo riu baixinho, um som sem humor. Você realmente pensou que eu não investigaria uma mulher jovem e misteriosa que aparece do nada querendo trabalhar em sua casa isolada? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana mal conseguia respirar. Ela é só uma empregada, disse. Kael finalmente. Kael, por favor. Nós nos conhecemos há tempo demais para essas mentiras. Gustavo suspirou dramaticamente. Ana Santos Silva, 28 anos, órfã desde os 10. Passou pela nossa querida Fundação Esperança quando tinha 12 anos. Ana tapou a boca com as mãos para abafar o grito que queria sair. Gustavo sabia, sempre soube. Você sabia, disse Kael, e havia acusação pura em sua voz. Desde o primeiro dia, você sabia quem ela era. Naturalmente. Você acha que eu permitiria que uma fantasma do nosso passado se aproximasse de você sem supervisão? Gustavo riu de novo. A pergunta é, por que você não me contou que a havia reconhecido? Porque eu não a reconheci, admitiu Kael a voz baixa. Só descobri quem ela era há alguns dias, quando encontrei a corrente. Ana fechou os olhos lutando contra as lágrimas. Kael havia falado a verdade. Ele realmente não sabia quem ela era. E agora? Perguntou Gustavo. O que pretende fazer com nossa pequena Ana? Nada. Ela não é problema meu. A mentira de... Kael foi tão convincente que por um momento Ana quase acreditou. Mas ela conhecia sua voz agora, sabia quando ele estava fingindo. Bobagem, disse Gustavo. Você se apaixonou por ela. Está escrito em seu rosto toda vez que a olha. Isso é ridículo. É perigoso, corrigiu Gustavo, a voz endurecendo. Ana Santos Silva sabe coisas que poderiam nos destruir. Ela viveu o que acontecia na fundação. Ela pode testemunhar. Não há mais nada para testemunhar. A fundação fechou há 3 anos. Mas há registros, documentos, e agora há uma nova oportunidade no horizonte. Ana sentiu o estômago afundar. Nova oportunidade. Do que você está falando? Perguntou Kael. Instituto Renascer. Mesmo modelo, novas crianças, apoio internacional. Os contatos na Europa estão ansiosos para retomar os negócios. Eu não vou participar disso. Você não tem escolha. A voz de Gustavo ficou gelada. Seu nome ainda está em todos os documentos da fundação original. Se Ana resolver falar, você vai para a prisão junto comigo. A única diferença é que eu tenho proteção, você não. Que tipo de proteção? O tipo que vem com fotografias comprometedoras de certas autoridades envolvidas em nossos serviços especiais. Gustavo riu baixinho. Você sempre foi muito ingênuo, Kael. Muito honesto para esse tipo de negócio. Ana escutou o som de
Papel sendo colocado sobre a mesa. Assine, disse Gustavo. Autorização para transferência de fundos. 5 milhões de reais para o Instituto Renascer. Não. Assine, ou eu me certifico de que Ana Santos Silva tenha um acidente muito convincente. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Ana podia ouvir o próprio coração batendo. Podia sentir o suor escorrendo pelas costas. Você a mataria? A voz de Kel estava incrédula. Sem hesitação. Ela é um risco inaceitável. E se eu assinar, o que acontece com ela? Se você assinar e continuar sendo um bom menino, talvez eu permita que ela continue vivendo sua vidinha insignificante. Longe de você, é claro. Ana ouviu o som de uma caneta sendo pega. Não, pensou desesperadamente. Não assine, não por minha causa. Mas Kel não podia ouvi-la, e ela podia ouvir na respiração dele que ele estava prestes a ceder. Foi quando Ana tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Saiu do armário. A porta do escritório se abriu com um estrondo, e Ana entrou como um furacão, o rosto incandescente, de raiva. Não assine, disse ela, olhando diretamente para Kel. Não por minha causa. Gustavo se levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás. Seu rosto estava lívido, os olhos estreitados em fúria pura. Pequena vadia, rosnou ele. Quanto você ouviu? O suficiente para saber que você é um monstro, disse Ana, virando-se para encará-lo, e que vai pagar por tudo que fez. Gustavo riu, mas era um som perigoso. Você não tem ideia do que está enfrentando, garota. Eu podia fazer você desaparecer com um telefonema. Poderia, concordou Ana, mas não vai. E por que não? Ana sorriu, e havia algo selvagem em sua expressão. Porque eu não sou mais a menina assustada de 12 anos que você vendeu, e porque desta vez eu não estou sozinha. Ela tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Havia um aplicativo de gravação rodando. Tudo gravado, disse ela, satisfeita com a expressão de choque no rosto de Gustavo. Cada palavra, cada confissão, cada ameaça. Gustavo se dirigiu a ela com movimentos predatórios, mas Kel se levantou bruscamente, bloqueando seu caminho. Não, disse Kel, a voz baixa e perigosa. Não toque nela. Saia do meu caminho, rosnou Gustavo. Não. Os dois homens se encararam, e Ana podia sentir a violência iminente no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Você está escolhendo ela em vez de sua própria segurança? Perguntou Gustavo incrédulo. Estou escolhendo o que é certo, disse Kel, algo que deveria ter feito há muito tempo. Gustavo recuou um passo calculando, depois sorriu, mas era uma expressão sem calor. Muito bem, disse ele. Vocês querem brincar? Vamos brincar. Mas lembrem-se, eu conheço pessoas em lugares muito altos. Pessoas que não vão gostar nada de serem expostas. Então, elas deveriam ter pensado nisso antes de se envolver com tráfico de crianças, replicou Ana. Gustavo. Só estudou por um longo momento, e Ana viu o momento exato em que ele mudou de estratégia. Sabe, disse ele, a voz subitamente suave. Você se tornou uma mulher muito bonita, Ana, muito diferente da garotinha suja que conheci. Ana sentiu náusea subir pela garganta, mas não demonstrou. Eu me lembro de você, continuou Gustavo, se aproximando devagar. Tão teimosa, tão resistente, mesmo depois de todas as lições. Pare, disse Kel, a voz carregada de aviso. Mas Gustavo ignorou, fixando os olhos em Ana. Eu me lembro das suas cicatrizes, pequenas obras de arte em sua pele. Gostaria de ver como ficaram com o tempo. Foi quando Ana quebrou. Anos de raiva contida, de dor reprimida, de sede de vingança, explodiram de uma vez. Ela se jogou em direção a Gustavo com um grito que saiu das profundezas de sua alma, as unhas procurando os olhos dele. Kel a segurou antes que pudesse alcançá-lo, os braços se fechando ao redor dela como uma barreira protetora. Calma, sussurrou ele em seu ouvido. Calma, Ana. Ele não vale a pena. Ana lutou contra o abraço por um momento antes de desabar, o corpo sacudindo com soluços que vinham de muito fundo.
Gustavo observou a cena com diversão evidente. Tocante, disse ele. Mas isso não muda nada. Vocês têm até amanhã à noite para me entregar essa gravação e qualquer cópia que tenham feito. Caso contrário, ele não terminou a frase, mas a ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Saia da minha casa, disse Kael, a voz baixa e letal. Gustavo sorriu, pegou o casaco e se dirigiu à porta. Parou no batente e se virou. E Kael, a próxima vez que sua namoradinha quiser brincar de espiã, talvez vocês devessem verificar se não há câmeras de segurança no corredor. Ele saiu rindo, deixando Ana e Kel sozinhos no escritório, envoltos em um silêncio pesado como chumbo. Ana ainda estava tremendo nos braços de Kel, o rosto molhado de lágrimas que não se lembrava de ter derramado. Ele a segurava como se ela fosse frágil como cristal, as mãos fazendo movimentos suaves em suas costas. Acabou, sussurrou ele. Ele se foi. Por enquanto, disse Ana, a voz abafada contra o peito dele. Ana, olhe para mim. Ela ergueu o rosto e Kael secou suas lágrimas com os polegares. Nós vamos resolver isso, disse ele. Juntos. Como? Você ouviu o que ele disse. Ele tem proteção, contatos, poder. E nós temos a verdade. Ana quase riu, mas não havia humor naquele momento. A verdade não significa nada quando o outro lado controla quem vai ouvi-la. Kael a estudou por um longo momento, e Ana viu uma determinação nova em seus olhos. Então vamos tornar impossível para eles ignorarem, disse ele. Como? Vamos tornar a história pública. Todas as mídias, todos os jornais, todas as redes sociais. Vamos criar um barulho tão grande que eles não conseguirão abafar. Ana o encarou, esperança nascendo em seu peito, como uma chama pequena, mas persistente. Isso pode destruir você também, disse ela. Seu nome está em todos os documentos. Não me importo. Kael. Não me importo, repetiu ele, mãos emoldurando o rosto dela. Se for preciso ir para a prisão para ver você livre, eu vou. As palavras atingiram Ana como raios, deixando-a sem fôlego. Havia uma sinceridade ali que cortava através de todas suas defesas, uma devoção que ela não sabia como receber. Por quê? Sussurrou ela. Por que faria isso por mim? Porque eu te amo, disse ele, simples assim. Porque você merece justiça. E porque passar o resto da minha vida sabendo que não fiz nada para protegê-la seria um inferno muito pior que qualquer prisão. Ana o encarou perdida. Durante anos havia sonhado com vingança, com justiça, com o dia em que faria os responsáveis pagarem, mas nunca havia sonhado com isso. Com alguém que estaria disposto a sacrificar tudo por ela. Eu não sei como fazer isso, admitiu ela. Fazer o quê? Deixar alguém me amar. Kel sorriu. E era uma expressão tão terna que fez o coração dela acelerar. Você não precisa saber, disse ele. Só precisa deixar acontecer. Ana o estudou. O rosto forte marcado por preocupação e determinação, os olhos escuros que haviam como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, as mãos que a tocavam como se ela pudesse quebrar. E tomou uma decisão. Se levantou na ponta dos pés e o beijou. O beijo foi diferente do que aconteceu na biblioteca. Não havia hesitação agora. Não havia dúvidas ou medos. Era um beijo de entrega, de aceitação, de duas almas feridas encontrando consolo uma na outra. Kael correspondeu com uma paixão que fez Ana se sentir viva de um jeito que não experimentava há anos. As mãos dele se perderam em seus cabelos. O corpo se pressionou contra o dela. E Ana podia sentir o desejo dele misturado com ternura e algo mais profundo que a assustava e a excitava ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Ana, disse Kael a voz rouca. Eu sei, sussurrou ela, eu também. Eles não precisaram dizer as palavras. O amor estava ali, palpável entre eles como uma presença física. Esta noite pode ser nossa última noite de paz, disse Ana, a realidade se intrometendo no momento íntimo. Então vamos aproveitá-la, disse Kael. Ele a pegou no colo sem aviso, e Ana riu. O primeiro som genuinamente feliz que havia produzido em anos.
Kael a carregou escada acima, em direção ao quarto dele, e Ana enterrou o rosto no pescoço masculino, respirando o perfume que havia se tornado sinônimo de segurança. O quarto estava banhado pela luz suave da lua que entrava pelas janelas abertas, criando padrões prateados no chão de madeira. Kaito a colocou no chão devagar, as mãos nunca perdendo o contato com ela. — Tem certeza? Perguntou ele, os olhos procurando os dela na penumbra. — Tenho certeza, disse Ana. E era verdade. Pela primeira vez em 16 anos, estava certa de alguma coisa. Kael beijou sua testa, suas pálpebras, suas bochechas, como se estivesse memorizando cada centímetro. Ana fechou os olhos e se permitiu sentir, realmente sentir, sem medo, sem vergonha, sem a armadura que havia construído para se proteger. As mãos de Kael encontraram o primeiro botão de sua blusa, e ele parou. — Ana, disse ele, a voz suave, as cicatrizes. Você não precisa me mostrar se não quiser. Ana abriu os olhos. Havia compreensão ali, respeito, amor que não dependia de perfeição física. Eu quero, disse ela, surpreendendo-se com a própria coragem. Eu quero que você me veja, toda eu. O que aconteceu depois foi mais do que Ana jamais poderia ter imaginado. Kael a tocou como se ela fosse sagrada, beijou cada cicatriz como se pudesse curá-la com ternura, sussurrou palavras de amor contra sua pele como se fossem orações. E pela primeira vez desde os 12 anos, Ana se sentiu bonita. Eles fizeram amor lentamente, intensamente, como se tivessem todo o tempo do mundo. Kael mostrou a Ana que seu corpo podia ser fonte de prazer, não apenas dor. E Ana mostrou a Kael que ele podia ser vulnerável sem ser fraco. Depois, deitados um nos braços do outro, Ana traçou círculos preguiçosos no peito de Kael com a ponta dos dedos. — Kael, disse ela. Amanhã, quando tudo isso começar, pode ficar feio. Eu sei. Gustavo não vai desistir fácil, ele vai lutar sujo. Eu sei. Ana se apoiou no cotovelo para olhá-lo. Você pode perder tudo. Dinheiro, reputação, liberdade. Kael ergueu a mão e tocou o rosto dela. E eu posso ganhar algo que vale mais que tudo isso. O quê? Você, livre, vivendo a vida que merece viver. Ana sentiu lágrimas queimarem seus olhos de novo, mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas de gratidão, de amor, de esperança. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo antes que pudesse impedi-las. Kael sorriu e Ana percebeu que era a primeira vez que o via realmente sorrir. Não um sorriso educado ou controlado, mas pura felicidade. Eu te amo também, disse ele, e vamos conseguir. Vamos destruir Gustavo e todos como ele, e depois vamos viver. Ana se aninhou contra o peito dele, escutando as batidas fortes e regulares de seu coração. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia uma ameaça. Parecia uma promessa. Mas enquanto dormiam, abraçados na escuridão, nenhum dos dois sabia que Gustavo já havia colocado seu plano em movimento, e que amanhã traria uma surpresa, que testaria não apenas seu amor, mas sua própria sobrevivência. Nina e Kael, parte 4. Final. Ana acordou com o som de sirenes cortando o silêncio da manhã como lâminas afiadas. Por um momento confuso, ainda envolta no calor dos braços de Kael e na lembrança da noite anterior, pensou que pudesse ser apenas um pesadelo. Mas as sirenes ficaram mais altas, mais próximas, até que se tornaram impossíveis de ignorar. Kael já estava sentado na cama, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper, olhando pela janela que dava para a entrada da propriedade. — Polícia! Disse ele, a voz rouca de sono e apreensão. 3 viaturas. Ana se levantou rapidamente, puxando o lençol para cobrir o corpo. O coração batia tão forte que doía. — Gustavo! Sussurrou ela. Ele não esperou até hoje à noite. Kael assentiu sombriamente, já se vestindo com movimentos rápidos e eficientes. Ele deve ter denunciado alguma coisa, falsificado evidências. O som da campainha ecoou pela casa, seguido de batidas firmes na porta principal.
Ana podia ouvir vozes masculinas lá embaixo, autoritárias e impacientes. Vista-se, disse Kael jogando uma das próprias camisas para ela. Rápido! Ana obedeceu, as mãos tremendo enquanto botava a camisa que chegava quase aos seus joelhos. O tecido ainda carregava o perfume de Kael, e por um momento ela se permitiu respirar fundo, se acalmando. Kael Navarro Dávila! Abra a porta! Temos um mandado de busca e apreensão. A voz autoritária vinda do andar de baixo fez Ana gelar. Era real. Estava acontecendo. Escute, disse Kael, pegando o rosto dela entre as mãos. Qualquer coisa que aconteça, você não fez nada errado. Se eles tentarem nos separar, se tentarem te intimidar, você não diz nada sem um advogado presente. Entendeu? Ana assentiu, lutando contra o pânico que ameaçava consumi-la. E Ana, disse ele, a voz mais suave, eu te amo. Não importa o que aconteça hoje, amanhã ou daqui a 10 anos. Eu te amo. Antes que ela pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou pelo andar de baixo. Eles haviam arrombado a porta. Fiquem onde estão. Mãos onde possamos ver. Kael segurou a mão de Ana e desceram a escada juntos. O hall principal estava tomado por policiais uniformizados, todos com a postura tensa de quem esperava resistência. Um homem de meia idade, claramente o delegado responsável, se adiantou quando os viu. Kael Navarro Dávila. Saúde está preso por suspeita de envolvimento em tráfico de menores, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O delegado fez um sinal para os outros policiais. Algema ele. Espere, disse Ana se adiantando. Vocês têm ordem para prender ele. O delegado a olhou com desprezo mal disfarçado. E você é quem? Sou Nina Vilar, empregada da casa, e quero saber que evidências vocês têm. Evidências suficientes, replicou o delegado, enquanto um policial algema Kael pelas costas. Documentos, registros bancários, fotografias. Ana sentiu o estômago afundar. Gustavo havia plantado evidências. Era exatamente o que ele faria. Delegado. Costa. A voz familiar ecoou pela porta arrombada, e Ana se virou para ver Gustavo entrando na casa com a postura de quem estava no controle completo da situação. Senhor Dávila, disse o delegado, cumprimentando Gustavo com deferência óbvia. Obrigado por sua cooperação neste caso. É meu dever cívico, disse Gustavo, os olhos fixos em Ana com uma satisfação cruel. Quando descobri que meu irmão estava envolvido nisso, bem, não tive escolha a não ser contactar as autoridades. Ana olhou para Kael e viu raiva pura em seus olhos, mas ele não disse nada, limitando-se a observar enquanto era conduzido em direção à porta. E a mulher? Perguntou um dos policiais, olhando para Ana. Ela é apenas uma vítima, disse Gustavo com falsa compaixão. Uma das meninas que foram prejudicadas pelo esquema. Tenho certeza de que ela cooperará com a investigação. Ana entendeu imediatamente. Gustavo estava a apresentando como uma ex-vítima que havia se tornado empregada de Kael. Uma história que a faria parecer louca ou traumatizada demais para ser uma testemunha confiável contra ele. Não, disse ela, a voz mais alta do que pretendia. Isso não é verdade. Todos os olhares se voltaram para ela. Gustavo ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpreso. Nina, querida, disse ele, a voz gotejando falsa preocupação. Eu sei que é difícil aceitar que a pessoa em quem você confiava estava se aproveitando de você novamente, mas... Meu nome não é Nina, interrompeu Ana, endireitando os ombros. Meu nome é Ana Santos Silva, e eu tenho evidências que provam que Kael Navarro Dávila é inocente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana podia sentir todos os olhos nela. Podia ver a expressão de choque no rosto de Kael. Podia perceber o momento exato em que Gustavo percebeu que havia subestimado sua capacidade de luta. Evidências? Perguntou o delegado cético. Ana tirou o celular do bolso, agradecendo silenciosamente por tê-lo escondido ali na noite anterior. Gravações, disse ela, levantando o aparelho. Da conversa entre Gustavo Dávila e Kael ontem à noite.
Confissões completas sobre o verdadeiro esquema de tráfico. A expressão de Gustavo mudou instantaneamente, passando de confiança para fúria mal contida. Essa mulher está mentindo, disse ele a voz tensa. Ela é psicologicamente instável, traumatizada. Inventaria qualquer coisa para proteger seu abusador. Então vocês não se importarão de ouvir as gravações, replicou Ana, apertando o play. A voz de Gustavo ecoou pelo hall. Instituto Renascer. Mesmo modelo, novas crianças, apoio internacional. Os contatos na Europa estão ansiosos para retomar os negócios. O delegado palideceu. Ana continuou reproduzindo a gravação, cada palavra uma bomba que explodia no silêncio tenso da mansão. Hatun. Hannah resolver falar, você vai para a prisão junto comigo. A única diferença é que eu tenho proteção, você não. O tipo que vem com fotografias comprometedoras de certas autoridades envolvidas em nossos serviços especiais. Quando a gravação chegou ao fim, o silêncio era absoluto. O delegado estava olhando para Gustavo com uma expressão que misturava choque, nojo e raiva. Isso é falso, balbuciou Gustavo. Montagem. Fabricação digital. Fácil de verificar, disse Ana, estendendo o celular para o delegado. Os metadados vão mostrar que foi gravado ontem à noite, às 20h15, nesta casa. O delegado pegou o celular, suas mãos trêmulas. Ana podia ver que ele estava processando as implicações do que acabara de ouvir, especialmente a parte sobre certas autoridades envolvidas. Soltem ele, disse o delegado finalmente, gesticulando em direção a Kael. Delegado, protestou Gustavo, você não pode confiar na palavra de uma... Cale a boca, explodiu o delegado, toda a deferência anterior desaparecendo. Gustavo Dávila, você está preso por tráfico de menores, corrupção, formação de quadrilha e ameaça à testemunha. A reviravolta foi tão rápida que Ana quase não conseguiu processar. De repente, eram os punhos de Gustavo sendo presos pelas algemas. Era ele sendo conduzido em direção à porta enquanto berrava ameaças e negativas. Isso não vai ficar assim, gritou ele olhando diretamente para Ana. Você não faz ideia de quantas pessoas importantes vão querer sua cabeça. Então elas podem se juntar à fila, replicou Ana, a voz firme como aço. Quando o último policial saiu da mansão, levando Gustavo algemado, Ana e Kael ficaram sozinhos no hall destruído, cercados por cacos de vidro e móveis revirados. Kael a olhou como se ela fosse um milagre. Como você conseguiu manter a gravação? Perguntou ele, ainda incrédulo. Eu fiz upload para a nuvem na hora, disse Ana, sorrindo pela primeira vez desde que acordara. E criei cópias em 3 contas diferentes. Gustavo pode ser esperto, mas eu aprendi algumas coisas vivendo nas ruas. Kael riu, um som de puro alívio, e a puxou para os braços, girando-a no ar como se ela não pesasse nada. Você é incrível, disse ele, beijando-a com uma paixão que deixou Ana tonta. Absolutamente incrível. Mas mesmo no meio da celebração, Ana sabia que a luta estava longe de acabar. Kael, disse ela, afastando-se ligeiramente. Gustavo não estava mentindo sobre ter proteção. Há pessoas poderosas envolvidas nisso. Eu? Sei. O rosto de Kael ficou sério novamente. E elas vão tentar nos silenciar antes que possamos expor tudo. Então precisamos agir rápido. Ana já estava pensando, planejando. Havia aprendido nas ruas que quando você tinha uma vantagem, não podia desperdiçá-la. Você conhece jornalistas? Perguntou ela. Pessoas em que confia? Alguns. Por quê? Porque vamos fazer exatamente o que você disse ontem. Vamos tornar impossível para eles abafarem isso. Nas próximas 6 horas, Ana e Kael transformaram a mansão em um centro de comando. Kael usou seus contatos na mídia, enquanto Ana vasculhou todos os documentos do cofre, organizando evidências e construindo um caso irrefutável. À tarde, receberam a visita de Marina Santos, jornalista investigativa da maior rede de televisão do país. Marina era uma mulher de 40 anos, cabelos grisalhos e olhos afiados, que não perdiam nenhum detalhe. É uma história grande, disse ela,
depois de ouvir a gravação e examinar os documentos. Mas também é perigosa. As pessoas mencionadas aqui, algumas delas podem chegar a ministros. É exatamente por isso que precisa ser contada, disse Ana. Quantas crianças vão sofrer se deixarmos isso passar? Marina a estudou por um longo momento. Você tem certeza de que quer se expor assim? Sua história será conhecida por milhões de pessoas. Ana pensou na menina de 12 anos que havia sido vendida como gado, nas marcas em sua pele, nos pesadelos que ainda a acordavam algumas noites. Pensou em todas as outras meninas que passaram pela fundação e nunca tiveram a chance de contar suas histórias. Tenho certeza, disse ela. E você? Marina olhou para Kael. Sua reputação vai ser destroçada, mesmo que seja provada sua inocência. Algumas manchas nunca saem completamente. Kael olhou para Ana e ela viu amor e determinação em seus olhos. Não me importo, disse ele. Se for preciso queimar minha vida para dar a ela a justiça que merece, é um preço pequeno. Marina sorriu pela primeira vez desde que chegara. Então vamos fazer isso direito. A reportagem foi ao ar às 8 da noite, no horário nobre da televisão brasileira. Ana assistiu de mãos dadas com Kel, o coração batendo forte enquanto via sua própria história sendo contada para milhões de pessoas. Marina havia feito um trabalho brilhante. A reportagem começava com a Fundação Esperança. Mostrava documentos, depoimentos de outras vítimas que haviam concordado em falar e culminava com trechos da gravação de Gustavo. O impacto foi imediato e devastador. Nas primeiras 2 horas após a transmissão, 3 autoridades mencionadas nas gravações renunciaram a seus cargos. 2 pessoas foram presas. O Ministério Público Federal anunciou a abertura de uma investigação especial. E o mais importante para Ana, o telefone da emissora não parou de tocar com ligações de outras vítimas, outras sobreviventes que, finalmente, se sentiam seguras para falar. Conseguimos, disse Kael apertando a mão dela enquanto assistiam às notícias online. Realmente conseguimos. Ana assentiu, mas havia lágrimas em seus olhos, não de tristeza, mas de alívio tão profundo que chegava a doer. Acabou, sussurrou ela. Finalmente acabou. 3 meses depois, Ana estava parada na varanda da mansão, olhando o pôr do sol dourado se derramando sobre as águas de Angra dos Reis. O processo contra Gustavo e seus cúmplices estava sendo considerado o maior caso de tráfico de menores da história do país. Ele havia sido condenado a 40 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Kael se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços e beijando seu pescoço suavemente. — O que está pensando? Perguntou ele. — Em como tudo mudou, disse Ana encostando-se no peito dele. Há 1 ano eu não conseguia nem dormir à noite. Agora... Ana sorriu, virando-se nos braços dele. Agora eu sonho com o futuro. Kael a beijou, longo e suave, como se tivessem todo o tempo do mundo. E tinham, Ana percebeu. Finalmente tinham. Eu tenho uma proposta para você, disse ele quando se separaram. Que tipo de proposta? Kael sorriu, e Ana viu nervosismo em seus olhos. O tipo que envolve você aceitar usar meu sobrenome. Ana piscou, processando as palavras. Você está... pedindo você em casamento, terminou ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você quer se casar comigo, Ana Santos Silva? Ana olhou para o anel, simples, elegante, perfeito, e depois para o homem que havia se tornado sua âncora, sua casa, seu futuro. Sim, disse ela, rindo através das lágrimas. Claro que sim. Quando Kael deslizou o anel em seu dedo, Ana sentiu como se uma última corrente se quebrasse. Não era mais a menina assustada que havia sido vendida aos 12 anos. Não era mais a mulher sedenta de vingança que havia chegado à mansão disfarçada. Era Ana, simplesmente Ana, amada, livre e finalmente viva. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo fáceis agora, naturais como respirar. Eu te amo também, disse Kael beijando-a de novo, para sempre. Enquanto o sol se punha no horizonte tingindo o céu de laranja e rosa,
Ana pensou em todas as meninas que ainda estavam lá fora, perdidas, assustadas, sem esperança. A fundação que ela e Kael haviam criado com o dinheiro dele, uma organização real, dedicada a ajudar vítimas de tráfico a reconstruir suas vidas, já havia ajudado mais de 50 jovens. Não podia salvar a menina de 12 anos que havia sido, mas podia salvar outras, e isso, Ana sabia, era suficiente. O passado não definia mais seu futuro. O presente era dela para viver, e o futuro era deles para construir. Juntos. 6 meses depois do casamento, Ana estava no jardim da mansão quando sentiu a primeira náusea matinal. Por um momento, ficou paralisada, as memórias antigas ameaçando voltar. Mas então Kael apareceu, segurou sua mão, e ela viu amor incondicional em seus olhos. "Vamos ao médico", disse ele suavemente. O teste confirmou o que Ana já sabia no fundo do coração. Ela estava grávida. "Estou assustada", admitiu para Kael naquela noite, deitados na cama que haviam compartilhado por tantas noites felizes. "Por quê? E se eu não souber como ser mãe? E se tudo que vivi me tornar uma pessoa ruim para uma criança?" Kael virou-se para ela, os olhos sérios, mas cheios de ternura. "Ana, você sobreviveu ao impossível, lutou contra monstros e venceu. Transformou sua dor em força para ajudar outras pessoas." Ele colocou a mão sobre a barriga ainda lisa dela. "Essa criança vai ter a mãe mais corajosa, mais forte e mais amorosa do mundo." Ana sorriu através das lágrimas, cobrindo a mão dele com a sua própria. "E o pai mais protetor e dedicado." "Sempre", prometeu Kael. E pela primeira vez em toda sua vida, Ana acreditou completamente no para sempre. A menina nasceu numa manhã ensolarada de primavera, com os olhos escuros do pai e a determinação feroz da mãe. Elas a chamaram de Esperança, não pela fundação que havia causado tanto sofrimento, mas pela esperança que Ana havia encontrado em meio à escuridão, a esperança que Kael lhe havia dado, a esperança de que o futuro sempre podia ser melhor que o passado. Quando Ana segurou a filha pela primeira vez, olhando para aquele rostinho perfeito e inocente, soube que havia finalmente quebrado o ciclo. Esperança nunca conheceria medo, nunca se sentiria sozinha, nunca duvidaria de que era amada incondicionalmente. "Oi, meu amor", sussurrou Ana, beijando a testa da bebê. "Bem-vinda ao mundo. Um mundo onde você vai ser livre para ser exatamente quem quiser ser." Kael se inclinou para beijar tanto a esposa quanto a filha, os olhos brilhando com lágrimas de pura felicidade. "Nossa família", disse ele maravilhado. "Nossa família", concordou Ana. E lá fora, o sol brilhava sobre Angra dos Reis, prometendo dias melhores para todos que tivessem coragem suficiente para acreditar no amor verdadeiro.